Boa noite aos nossos amigos aqui do Centro Espírita Leon Denis, aos companheiros que através da Rádio Rio de Janeiro e através da internet estão conectados conosco. Aos sábados aqui na nossa casa nós estudamos o Livro dos Espíritos e hoje estaremos dando continuidade ao capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, as perguntas de 481 a 483, convulsionários, que será estudada pelo nosso querido amigo Paulo Nagai. E na hora dos passes, a nossa querida amiga Nilceia Machado estará estudando conosco o capítulo 23, Estranha Moral, dos itens 13 ao 15. Aqui na nossa casa, ao chegarmos, nós recebemos uma página que está no livro Caminho, Verdade e Vida, da Federação Espírita Brasileira, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e traz a assinatura de Emmanuel. O título, Origem das Tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Jesus, anotado por Tiago, no capítulo 1, versículo 14. E Emmanuel comenta: geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Emmanuel. Vamos unir então os nossos melhores sentimentos para fazermos a nossa prece inicial. Deus, Pai misericordioso, Pai justo e Pai bom, Jesus, nosso irmão maior, os amigos espirituais da nossa casa, aqui estamos reunidos, Senhor, em Teu nome, para mais uma noite de estudos em torno da doutrina espírita, para que assim, Senhor, essas reflexões em torno de conceitos possam fortalecer em nós a harmonia dos nossos sentimentos, o consolo das nossas aflições e a paz interior, Senhor.
Abençoe a nossa noite de estudo. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, Senhor. E abençoe também os nossos amigos Paulo e Nilceia, que farão uso da palavra. Que eles sejam envolvidos por vossos mensageiros de luz e amor a nosso benefício. Abençoe a nossa casa, Senhor, e que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por iniciado os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Como nós falamos, nosso querido Paulo estará estudando conosco da pergunta 481 a 483. 481, Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Sim, e muito grande. Assim como o magnetismo, do qual se originam em primeira instância. Porém, o charlatanismo tem com frequência explorado e exagerado estes efeitos, o que os fez cair no ridículo. Subpergunta A: de que natureza são geralmente os espíritos que concorrem para esta espécie de fenômenos? Pouco elevada. Acreditais que espíritos superiores se divirtam com coisas semelhantes? 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos crisíacos pode se estender subitamente a toda uma população? Efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em alguns casos. Não sois alheios o bastante aos efeitos magnéticos para não compreenderdes isto e a parte que certos espíritos devem aí tomar, devido à simpatia por aqueles que os provocam. 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa quer em alguns convulsionários, quer em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Em alguns, é exclusivamente um efeito magnético que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, porque a vida parece ter se retirado do corpo para se concentrar no espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com alguma coisa, o corpo não sente, não vê e nada ouve? São essas perguntas que nosso querido Nagai irá estudar conosco esta noite. Que Jesus o abençoe. Boa noite a todos. Jesus possa nos abençoar. Mais uma noite de estudos. Hoje, como todo sábado, o Livro dos Espíritos. E como a Luzia falou, o tema é convulsionários. Claro que nós não vamos fazer uma abordagem com a visão de convulsão e de convulsionários pela ótica médica. Claro, não é a nossa área e também aqui a gente não se propõe a isso e sim estudar a ótica espírita do negócio. Mas, só para em termos de entendimento, a gente colocar o que seria, o que quer dizer a palavra convulsionais ou convulsão. E aí é dicionário mesmo para a gente entender pelo menos o que a gente está falando. É um distúrbio que ocorre, onde ocorre uma contração involuntária dos músculos do corpo ou de parte dele devido ao excesso de atividade elétrica em algumas áreas do cérebro. E isso é a origem física. Por que nós estamos falando isso? Porque uma vez o Dr. Hermann, falando sobre esse estado em um companheiro, ele mostrou a esse companheiro, se bem que esse companheiro falou que não viu nada, porque não estava com a visão aumentada mediunicamente, mas ele apontou, ó, o foco é esse aqui. Eu achei interessante entender, porque exatamente é uma área do cérebro onde tem um excesso de atividade. Então isso é importante entender, porque o espírito aciona isso.
Então ele pode acionar a parte física do negócio. Então pode ser uma origem espiritual, como a gente sempre trata, um efeito que há muito tempo atrás, nem tanto. Muitas pessoas com mediunidade eram tratadas como loucas. Então, se a pessoa via espírito, se a pessoa tinha algum tipo de manifestação mediúnica, até bem pouco tempo, relativamente, as pessoas tratavam como se fosse maluca, inclusive com choques. E isso, até para quem não, porque a parte desse distúrbio, você pode ter uma lesão cerebral e você ter, o cara é louco. E nesses casos, muita gente passou a ter a lesão cerebral porque esses tratamentos antigos eram por base de choque. Ou seja, quem não tinha passou a ter. Estou pensando aqui, se veio a cabeça eu vou falar. E, inclusive, essa semana a gente recebeu, eu até comentei isso na sessão de atendimento a desencarnados, eu falei assim, caramba, é o assunto de sábado, que era de ontem foi para o assunto de amanhã. Porque os espíritos que foram atendidos, eles tinham passado exatamente por esse problema. O problema de mediunidade em outras encarnações, e sofreram pela falta de compreensão da humanidade naquela época, e não foi uma encarnação não, alguns foram várias encarnações, e relatando o problema que tiveram. Então isso causa assim, um desconforto no espírito, inclusive em relação à lei de Deus. Porque você se propõe a fazer um trabalho mediúnico, e a gente sabe que tem um planejamento espiritual. E a pessoa, o espírito, encarna com aquela missão. É uma tarefa, não gosto de falar missão, porque missão a gente costuma levar assim para troço do outro mundo, mas é uma tarefa, com aquele objetivo. E sofre, por conta do meio externo, uma discriminação e um tratamento totalmente doido. Então você remete lá para aquela parte onde o pessoal era queimado vivo. Era bruxo, queima nas fogueiras. Então nós observamos isso tanto na parte histórica, que às vezes é retratado até em filmes que tem um fundo de verdade, alguns baseados em fatos realmente, e outros contando a história, mas que a gente sabe que existiu. Então, a discriminação das pessoas que vêm com essa mediunidade e que sofrem por conta disso, e muitos, várias encarnações, você imagina o sentimento que isso provoca em relação à lei de Deus. Então, você escuta que Deus é amor, Deus é isso, aquilo. Então, o espírito que passa por isso, o questionamento é dele, assim, cadê esse Deus? Quer dizer, eu me proponho a trabalhar para Deus, ou trabalhar com Jesus, e olha o que eu recebo. É claro que a gente sabe, até pela condição da doutrina espírita mesmo, as explicações, que ninguém passa por isso à toa. Você tem todo um processo ali de que a gente não está querendo julgar e nem levantar isso, mas entender que há uma justiça aí. Então, quando se passa por isso, é talvez um processo de aprendizado, um processo de afirmação, de testemunho, como qualquer um de nós, em qualquer tarefa que a gente está fazendo na nossa vida, nós vamos ter, assim, um momento de testemunho. Um ou mais. Eu costumo até falar aqui nas palestras assim, se você está navegando em céu de brigadeiro, não está sofrendo nada, passou nessa vida tranquilo, se prepara, porque vai sofrer. E não é praga, é constatação. Então, no planeta de provas e expiações, tu imagina uma pessoa que já está vindo no centro espírita, que já tem conhecimento da lei de Deus, não vai passar no planeta de provas e expiações de férias, amigo. Então, é realmente aquela questão de... E também não é castigo isso não, é uma condição de evolução do espírito, em que em algum momento da vida nós vamos ser chamados a alguns testemunhos. Exatamente para quê? Para colocar em prática o que a gente fala que aprendeu. Isso é uma questão natural no aprendizado do espírito, é um processo educativo. E nós passamos por isso. Então, quem tiver nessa condição, aproveita, se abastece, igual o camelo que está indo viajar, que está indo para o deserto. Se abastece bastante, porque no dia que precisar, tem bagagem ali, na hora de demonstrar esse entendimento. Então, a lei de Deus coloca isso para nós. Então, isso veio muito
hoje em dia, quem tem problema mediúnico, isso é hábito, né? Quem tem faculdade mediúnica, isso também foi interessante, porque isso tudo está casando próximo ao encontro de mediunidade, que nós também comentamos. Está se falando do início do fenômeno mediúnico. E isso também é interessante, o filme de Kardec, contando o início da codificação. Então, é uma maneira de você atenuar essas más interpretações, inclusive. Porque, olha, eu vou te dizer, a coisa de 20, vou fazer umas continhas aqui, uns 30 anos mais ou menos atrás, que negócio, espírita, quando vai à festa de família, vai depois da reunião. Naquela época ainda não tinha reunião 10, 15, 17, depois de 19. Aí o cara que chega lá depois de 9 e pouco. Mas o que houve? Chegou atrasado porque algum problema? Eu falei, não. Estava numa reunião espírita. Falei isso para um médico, primo do meu pai, que até gosta muito de mim. Ele falou assim, Paulinho, mas você vai se meter nesse negócio, o pessoal que fica mentindo nisso fica maluco, hein? Tinha uma empregada lá que... Aí, eu sou espírito batedor, não sou espírito evoluído, nem evangelizado. Eu peguei o argumento de Kardec. Falei, Tiba, admiro se eu sou médico, esse problema de maluquice, doideira, isso aí dá quem tem lesão cerebral. Então, não é isso. Se a pessoa, e o argumento de Kardec, se a pessoa, pelo estudo do espiritismo, que foi o que o pessoal falou na época, falou assim, olha só, a pessoa tem tendência a isso. Então, qualquer esforço a mais que ela fizesse, seja estudando língua, seja estudando química, física, matemática, essa sobrecarga daria um desvio. Então, não é porque foi com o espiritismo qualquer coisa. Mas você vê, há 30 anos atrás ainda tinha esse pensamento de quando se mete com esse negócio não, que vocês vão ficar malucos. Aí você imagina as pessoas que têm mediunidade exacerbada, que está andando no meio da rua, que é tomada por um espírito, é acionada por um espírito, e tem, que às vezes ela não tem nem epilepsia, não tem nada. Aquilo é um acionamento mediúnico. Nós vamos falar aqui do acionamento mediúnico. Então, a discriminação e a falta de orientação causa vários problemas. Hoje, graças a Deus, até por informação que a ciência tem, até pela maior abertura da quantidade de médicos que têm o conhecimento espírita, ainda não é da ciência oficial, mas a grande maioria já entende a mediunidade, o que seja isso, e aceita. Então, a não ser em famílias com conhecimento assim muito radicalizados em termos de religião, a pessoa que vem com a mediunidade, ela é orientada. Mesmo nessas famílias que têm um pensamento mais fechado em torno de religião, chega uma hora, não é para todas, mas se a dor for bastante grande, meu amigo, aí vai procurar em tudo quanto é lugar e vai bater no centro espírita. Por quê? Tem situações que a dor realmente é muito grande, o desconforto é muito grande. Você imagina uma pessoa estar num local público, de repente ela ser tomada, e quando ela vem assim não se lembra de nada, não sabe o que fez. Fora o comportamento, aí depende, aí você vê como tem, aí a gente vai pegar esse lado prático para entrar dentro do assunto. Que é a pergunta, que tipo a influência disso? Vamos pegar as questões que são só 3, que elas são bastante interessantes para a gente meditar em cima delas. Você pega a primeira questão aqui, a 7481. Vamos, meu filho. Está obsidiado. 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? A resposta é lá, sim, e muito grande. Assim como o magnetismo, do qual se originam. É a primeira instância, porém, o charlatanismo com frequência tem explorado e exagerado esses efeitos, fazendo cair no ridículo. Esse aqui é o problema que se dá com o fenômeno mediúnico desde aquela época. E quem não viu o filme, e vai ver, não vou dar spoiler aqui para não estragar nada, mas é um fato que a gente conhece.
tem uma situação que Kardec vai fazer uns trabalhos num local, num teatro que tinha isso, e ele vê lá que o cara fazia armação. Só que isso atrapalha, em parte, porque o fato da pessoa poder reproduzir aquilo não desautoriza o fato em si. Mas a pessoa tem que estar aberta para isso e tem que pesquisar e ver esse negócio. Mas o que ele fala é que pode ser ou por ação magnética e ação direta do espírito. Então o espírito acionar. Você vê uma pessoa que está no meio da rua, que é acionada, que cai. Vai depender, se é um processo físico, você tem. Mas em geral, em tudo o que acontece com a gente, mesmo que o problema seja físico, você pode ter um componente espiritual que vai fazer o quê? Potencializar aquilo ali. Então é um raciocínio muito parecido que nós tivemos quarta-feira um estudo que falava exatamente sobre a influência espiritual ou obsessão. O espírito, se ele tiver algum problema com a pessoa que está naquela situação, ele vai fazer o possível para prejudicar. E se tiver essa ligação, então entra, não é só assim, os espíritos podem fazer acontecer, não. Não pode fazer todo o mal que querem, mas eles fazem o que podem. Isso tem a ver com o quê? Com o comportamento de cada um de nós diante da lei. Então isso aí, o entendimento que nós espíritas temos que ter, não é nem porque o que a gente observa assim, de uma maneira geral é o seguinte, ou a pessoa, isso é por falta de conhecimento, de estudo e de entendimento, ou ela acredita cegamente naquilo e cria um medo tremendo, porque não quer nem saber, ou a pessoa acredita demais de uma maneira assim, muito superficial, sem uma base na lógica, e não se precaver. Ou você tem medo, não quer nem saber, e também você não quer saber porque você não conhece, ou você não acredita, e você, por não acreditar, também não toma nenhuma providência. São dois extremos, o crer demais sem entender e o não crer também sem entendimento, que você nesses dois extremos não toma atitude nenhuma. Então não se precaver de algo que a gente deve se precaver. Kardec, na época da codificação, usou até argumento com os outros, o cara falou assim, mediunidade, então isso é prejudicial, porque o cara vai lá e começa a dar passividade e tem esse problema todo, ele fala assim, olha só, isso aí ele teria de qualquer maneira. Agora, quem é médium, vê a influência do espírito e fica às claras para ele que ele está sendo influenciado. E quem não tem a mediunidade exacerbada é influenciado sem saber. Então, parte-se do princípio, os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que vós imaginais. Em geral, são eles que vos dirigem. É o princípio básico da definição no livro dos Espíritos que todos somos médiuns. Por quê? Porque somos passíveis dessa influência. Então, essa influenciação existe e esses espíritos são quais espíritos? Aí vem a condição da página inicial de Emmanuel. Que espírito que influencia? Então, aquela ilusão de achar que também a gente vê o pensamento religioso, ou é o Espírito Santo ou é o demônio, aos extremos. Então, se for o demônio, não quero nem escutar, sai daqui, sai de reto. Se for o Espírito Santo, eu aceito tudo que ele falar. Então não tem meio termo. Olha o perigo da interação mediúnica sem conhecimento. Então isso é de uma maneira geral. Só que não é isso. Esses espíritos somos nós mortos. Então ninguém vira santo porque morreu e nem vira demônio porque morreu. Então os espíritos que convivem conosco e que podem influenciar, assim de uma maneira mais direta, são aqueles que morreram e não conseguiram desencarnar. No sentido de que, quando a gente fala não desencarnou, não saiu do convívio da Terra, da superfície terrena. Então são espíritos muito parecidos com cada um de nós. E pior ainda, por já ter se desvinculado do corpo físico, ficam invisíveis para a maioria de nós, mas ainda com as mesmas características, estão ligados à vida material. Por quê? O que prende eles aqui são os hábitos.
ou ligados às necessidades materiais que estão na Terra, comer, beber, fumar, prazer sexual, tudo, poder, ou da condição até de moral mesmo, de estar numa condição que eu não conheço, vou ficar por aqui. Mas eles estão próximos de nós por causa dessa necessidade. Ou por não sabe, não sai daqui, ou porque ainda estão presos por essas questões todas. E como nós não vemos, eles estão aqui. E às vezes a gente fala errado, mesmo nós espíritos, falamos assim, lá no plano espiritual. Não. Não é lá. É por aqui. Lá no plano espiritual a gente vai apontar nosso lar, mas e nem assim é tão longe. Porque a Terra está aqui, o nosso lar e essas colônias, elas foram instaladas para atender os espíritos desencarnados. Tanto que às vezes a gente reclama muito, né? Não quero ir para o umbral, se eu for para o umbral eu estou no lucro, que é pertinho do nosso lar, é só gritar. Agora, ter alguém lá com peito para vir pegar a gente é outro negócio, não sei se eu mereço, mas é fronteira, amigo. É igual ali, Anchieta e Nilópolis, o antigo estado da Guanabara e já o município, outro município lá. Rio de Janeiro, município, e lá já tem Olinda, Nilópolis ali, que é município. Então, é fronteira, cara. É só gritar. E a gente fica com aquela ilusão que o plano espiritual é um negócio muito distante. Talvez essa dificuldade, ela facilite outros problemas para a gente, ela crie problemas, porque a gente tem que ter a noção exata disso. Então, esses espíritos, que pensam muito parecido com a gente, estão aqui ombreando com a gente. Eles não conseguiram sair, se livrar da atração das coisas terrenas. A gente pergunta, que tipo de espírito nós temos mais facilidade para atrair? Se essa atração é feita por sintonia, por características. É muito mais fácil, esses espíritos têm acesso a gente, do que os mentores espirituais do trabalho. Essa é a questão. Espírito protetor, aquele espírito familiar, esse espírito, às vezes a gente fica assim, quem é meu protetor? Espírito familiar, é espírito que não é muito diferente da gente. É tipo assim, a gente está aqui, morreu, vai você, eu fico aqui te ajudando, depois eu vou, tu fica. Não pode ter muita distância. Esses espíritos familiares e espírito protetor. Agora, guia de trabalho aí é outra coisa, não é pessoa física, é pessoa jurídica. A gente tem a rede de pessoa física e tem de pessoa jurídica. O espírito que me direciona nos trabalhos da casa, esse sim, aí vem a dificuldade. Eu tenho que chegar ali na porta, largar minha bagagem, sujeira toda ali, entrar e começar a fazer uma descompressão, um equilíbrio mental. Então você vê, a gente lê uma página, reza. O que a gente está fazendo? Estou saindo do meu normal, da minha emissão normal de pensamento, uma frequência X, e estou tentando me aproximar ao máximo da frequência vibratória do mentor do trabalho. Então eu estou buscando uma sintonia. E ele, meu Deus do céu, ele vem e tem que baixar. Às vezes ele tem que usar até retransmissor. Porque a gente não chega até ele bota alguém para um carteirozinho, vai lá e você tem condição de intuir, eu não tenho. Então eu conto para você, você conta para ele. Vai. Isso vale também para o trabalho mediúnico de passe. Então eles têm que se aproximar. Então nesse trabalho, por isso que a gente fala, eles trabalham conosco apesar de. Que se estivesse melhor, ele trabalharia com melhor. Eles são misericordiosos com a gente. Então, qual é o trabalho nosso? É diminuir essa distância. Então, a característica do médium, desenvolver a mediunidade é isso. É eu aprender tecnicamente a parte material e, moralmente, eu tentar me transformar para que me aproximar deles. Então, isso facilitaria o trabalho de influência do plano espiritual. Então, você vê, na palavra de Emmanuel aqui no início, ele está falando, não pode ser, é Deus que está desenvolvendo os caras estavam falando, não, é Deus que. Não é Deus. Que tipo de espírito influenciaria
alguém com essas crises ou com convulsões a ponto de tumultuar a vida do outro. Assim, pô, não é espírito superior. Um espírito com um mínimo de elevação, ele não vai fazer isso. Quando nós estudamos nos encontros de mediunidade aí, os espíritos falam, nós não queremos escravos, queremos companheiros de tarefa. E isso, para deixar claro para cada um de nós que abraçou a mediunidade, que não tem imposição. Trabalho mediúnico com tarefa, aí não é que negócio de todos somos médiuns, não. Aí é tarefa mediúnica, que é o trabalho que o pessoal, antes de encarnar, fala, não, quero ir e vou fazer esse negócio aí. Aquilo ali, no mínimo eu aceitei. Não tem imposição. Pode ter convencimento, olha, vai, que é uma boa, tu vai ter uma antecipação do plano espiritual, tu vai ter sempre ali a lembrança de que a alma é imortal, tu mantém a individualidade. Por quê? Pelo contato mediúnico. Tu antevê isso. Então, antes do médium achar que eu sou o rei da cocada preta, sou médium, sou bonzão, é lembrar o seguinte, ó, isso é uma oportunidade de trabalho, não é status. Não dá status para ninguém. É uma oportunidade de trabalho, e valorizar a mediunidade por conta disso. Porque isso é um instrumento que cada um de nós tem para se melhorar. Então não tem que ser alvo de, estou orgulhoso da minha mediunidade. Não existe isso. Porque a gente é assim, né? Fala assim, pô, eu sou orgulhoso de ser humilde. Eu tenho orgulho de ser humilde. Pô, a gente às vezes não entende um negócio desse. O cara fala que é orgulho. Não, meu maior orgulho, minha maior satisfação é ser humilde. É que eu sou humilde, eu já conquistei isso. Deixa para lá, bom, passa a página. Então é essa posição que nós temos que ter em relação a isso. E entender. Porque se não entender isso também, é a mesma visão que a pessoa que está começando com a mediunidade e não valoriza isso, ela está com aquela ideia de que mediunidade é castigo. Então, as pessoas que sofrem por conta disso que nós estamos vendo, de crise, de ser tomada, de por influência espiritual ter esses problemas, ela fica achando que a mediunidade é castigo. Então, várias pessoas, e o pessoal que trabalha aí no atendimento fraterno, já deve ter escutado isso aí trocentas vezes. A pessoa vem se chegando aqui e fala assim, eu queria falar com fulano. Aí senta e fala, qual é o problema? Não, eu tenho um negócio aí, eu vejo espírito, eu sinto estemerique, eu faço assim, eu estou no meio da rua, o espírito me pega, eu queria tirar esse negócio. Pô, vem no lugar errado, cara. Aqui não tira a mediunidade. Aqui bota. Brincadeira. Não bota. É claro, não bota, mentira. Mas para tirar, a pessoa me pediu o lugar errado, cara. Aqui desenvolve. E aí a pessoa vem, tudo é falta de conhecimento. A pessoa vem como se aquilo ali fosse um embrulhinho, que ela pudesse passar e largar no canto aqui. Eu vou largar minha mediunidade aqui, vou dar no pé. E deixa. E não é isso, não pode. Aí entra o quê? Aquele conceito, se a pessoa está ali naquela situação, tu vê como faz falta o estudo. O estudo é para isso. Então, se uma pessoa, quando chega na casa espírita, ela é orientada, ela vai saber, primeiro, que aquela influência que ela recebe, aquele acionamento que ela recebe, não é de espírito superior. Porque a gente começa a ver muito isso. Até pessoas que começam a ter incorporação, geralmente é com espírito de criança, assim, que vem, faz uma bagunça danada, lambuza todo mundo, e a pessoa fica deslumbrada. Olha só, calma, isso aí, que tipo de espírito é esse? Está na cara que é brincalhão, e vem para isso, a gente convive. É uma prova de mortalidade? É. Pode ser o fenômeno verídico? Geralmente é, ninguém está lhe enganando. Mas que tipo de espírito? Porque a mediunidade ela é neutra. A pessoa que está começando a ser acionada, ela tem que entender isso. Da necessidade, não é de tirar a mediunidade, nem colocar, nem fazer, é de educar. E desenvolvimento mediúnico é isso. Tem o lado prático e tem o lado teórico. Muitos centros trabalham só o lado prático.
Outros centros, que entram dentro da característica nossa, preferem, não, vamos trabalhar só a parte teórica aqui e esquece a prática. E uma vez, numa desses estudos com o Inácio Bittencourt, que é quem não conhece, é o patrão do nosso encontro de medicina espiritual, ele falando sobre mediunidade, ele falou assim que na época que o espiritismo começou no Brasil, o espiritismo dentro do que a gente conhece, os cultos ou as religiões afro-brasileiras já estavam por aqui. E ele falou assim, ele falou até um termo engraçado, ele falou assim, os umbandistas passaram a perna nos espíritas. Em que seguinte sentido? Como ficou muito na época aqui aquela discussão se era espiritismo evangélico, se era espiritismo científico, não sei o que lá, esqueceram dos médiuns. Aí tu imagina, o médium sendo acionado por espíritos, tendo problemas físicos, tendo incômodo, o cara tem que praticar a mediunidade. Como ninguém estava dando bola para isso, ele falou, aonde eles foram praticar a mediunidade? Nos centros de Umbanda, ou nos centros derivados das religiões afro-brasileiras. E realmente por isso, os médios foram acolhidos ali, porque necessita, a partir do momento que você tem esse acionamento, tem dois caminhos. Você pode desistir, porque nós já falamos, isso é livre-arbítrio, ou você vai fundo para estudar e encarar aquilo ali. Eu não sei se vocês viram, a gente não pode, tem aqui, não pode falar, tem um programa de televisão, numa entrevista, o Toquinho, ele deu uma declaração claramente, eu psicografava. Só que ele tinha um tiro espírita. Pode procurar lá, quem quiser, assim, a entrevista de Toquinho com... Né, pronto, entrevista de Toquinho. Com um programa de entrevista que tem por aí. Vamos lá. Que ele falou assim, textualmente, olha, eu psicografava. Aí esse tio falou para mim, olha, ele perguntou, e agora, o que eu faço com isso? Ele falou, tem dois caminhos a seguir. Ou você leva a sério, estuda isso e vai se desenvolver, ou você para aqui e não toca mais. Exatamente por quê? Por causa do desenvolvimento. O médium é uma antena. Todos nós somos, no sentido de ser influenciados, nós somos aquela antena interna, vagabunda, aquela não é nem essa digital, aquela antena interna que fica tudo, mais pensamento a gente recebe. Tu vai desenvolvendo a mediunidade, o cara mete lá uma de 29 elementos, ainda daquela antiga. Aí você desenvolve mais um pouco, aí mete lá uma parabólica. Desenvolve mais um pouco, ela bota uma cabo. Quando bota cabo, meu amigo, tem uma operadora para gerenciar aquilo, porque você já está captando coisa demais. Emmanuel era a operadora de Chico. Comunicar para o Chico, Emmanuel está aqui filtrando. Então, é uma questão da gente imaginar assim, você aumenta a capacidade de recepção, então você tem que ter uma educação mediúnica, porque você está atraindo mais. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, atraindo quem? Atraindo que tipo de espíritos? Porque se você aumenta a potência, mas não qualifica, eu vou estar atraindo mais, mas coisa ruim. Se eu estou equilibrado, vou atrair mais coisa boa. Então, não existe você desenvolver materialmente, vou falar materialmente, não vou falar assim, desenvolver o mecanismo da mediunidade de uma parte material em que você qualifica o aparelho, melhora o aparelho, dá rendimento do aparelho, sem que você trabalhe na capacidade de seleção, que é a frequência que você está atraindo. Então, o médium inicial, mesmo ele sem dominar, ele pode ter uma atenuante por conta do comportamento moral dele. Por quê? Se o médium tiver um comportamento legalzinho, ele vai ter espíritos próximos a ele que podem ainda dar uma defesa. Em qualquer época da mediunidade, isso vai valer. Quanto mais equilibrado moralmente eu tiver, mais proteção eu vou ter.
menos sujeito às intempéries eu vou ter. Só que é o seguinte, todos nós, olha como a visão do que nós somos, de que planeta estamos, qual a condição do planeta. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Todos nós somos espíritos em aprendizado para tentar nos equilibrar. Então, ninguém aqui, por mais que a gente esteja no esforço, que é o que caracteriza o espírita, os esforços que nós fazemos para domar as más inclinações, que não tem mais cabimento, vocês que estão aqui, alguém perguntar lá, falar assim, tu é espírita? Não, sou mais simpatizante, sou mais... Não existe mais ou menos espírita, não existe negócio de simpatizante, isso é para jogador de futebol, torcida. Eu sou simpatizante do time tal. Ou você acredita, ou não acredita. Se você acredita, você pode falar, porque eu sei que a gente fica com vergonha, mas a gente só está falando que é espírita, a gente não está falando que é um bom espírita. Então, a gente, para livrar a nossa consciência, vai falar, sou espírita, mas estou a caminho ainda, estou em aprendizado, alivia. Mas eu sou espírita, filosoficamente. Se eu acredito em imortalidade da alma, manutenção da individualidade, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, aquele básico e comunicabilidade dos espíritos, eu não tenho como falar que não sou espírita. Agora, eu não sou um bom espírita. É outra coisa. Então, esse tipo de visão, como a gente sabe que está com essa classificação no planeta, nós não ficamos equilibrados 24 horas por dia. Então, nós estamos a caminho conquistando o equilíbrio. Meu amigo, numa hora vai abrir uma brecha. Que hora que abre a brecha? Na hora que eu me aborreço com o outro. Na hora que eu começo a injetar ódio no meu coração. Na hora que eu começo a querer derrubar o outro, prejudicar o outro, fazer fofoca e por aí vai. Tudo isso que a gente sabe que existe. Então não adianta eu querer demonstrar uma coisa que eu não sou. Porque tem outro negócio. O plano espiritual visualiza o que nós somos. Então a atração do espírito, quando a gente fala assim, qual é o espírito que vai acionar a gente? Ele não vai deixar de me acionar porque eu estou falando aqui, estou fazendo palestra. Ele só não vai me acionar se eu não der brechas para ele. Mas se eu tiver procedimentos inadequados, mesmo que a palavra saia correta, mas a ação, não precisa nem ação, o pensamento não é, danou-se. Porque o que eles visualizam? A frequência vibratória é isso. É o nosso pensamento. E a gente atrai as companhias por pensamentos, palavras e atos. Mas eu não preciso nem ter o ato e nem falar. Eu, se pensar, ele já percebe, porque eu retrato tudo aqui. E é assim que eu atraio os espíritos. Por isso que vira e mexe, a gente escuta nas reuniões de atendimento, quando se bota o endereço lá e se faz um trabalho para os espíritos que estavam lá naquele endereço, dando uma perturbada, ele fala assim, mas o pessoal lá que me chama. O que quer dizer com isso? Ele não quer dizer que os habitantes da casa que está ali no endereço, falam assim, espíritos obsessores, venham aqui, por favor, venham me obsidiar, que eu estou doido por um encosto. Não é isso. Não é isso. Eu posso estar lá rezando todo dia. Rezando. Naquela reza para inglês ver. Mas se aqui tiver um planejamento de fazer um monte de besteira, ele não está nem escutando aquela reza. Ele está vendo as besteiras que eu plasmei aqui. E é isso que atrai. Então, uma coisa está ligada à outra. Aí nós temos que ter a percepção que na minha condição normal, aí você entra, condições normais de temperatura e pressão. O que é isso? É como eu sou do portão para fora. Isso. Porque às vezes as minhas pessoas assim, é errado eu entrar aqui e ainda ser diferente do que eu sou lá fora? Depende de que fase do processo você está. Porque antes do comportamento ser natural, ele passa por um período de eu sei que tem que ser assim. Eu vou me esforçar para isso. Então, primeiro tem esforço, suor, para que aquilo ali depois se transforme em algo natural. É um processo educativo, é natural isso. É igual atleta que está melhorando performance.
E tem até um agravante, ó, que enquanto você é ruim, você faz qualquer esforcinho e melhora o tempo na corrida, mas depois que tu atinges determinado nível, amigo, tu tem que se esforçar 10 vezes mais para andar um segundinho a mais. É a fase que a gente já tem ali que está se esforçando mais. Mas, de qualquer maneira, é um esforço, é o trabalho. Você treina, um dia aquilo ali vai sair de uma maneira natural. Isso é normal, não é hipocrisia. É retrato de alguém que está em processo de educação. Mas tem ainda essa diferença. Eu vou, saio, e ali, esse é o meu pensamento normal, e é isso que vai dizer que nível de espíritos eu estou atraindo. Quando eu entro aqui e eu vou para um trabalho, aí é natural o quê? Eu buscar sair do que eu sou para ir no objetivo, do que eu quero ir, do que eu preciso ir para ter um contato com o plano espiritual para fazer um trabalho. Aí aquele negócio do macaquinho que beija a girafa. De tanto eu subir lá para ir, cada vez eu vou descendo menos. Eu vou ficando mais em cima. É o treinamento que se faz. Mas a gente tem que entender que é assim. Então os espíritos, quando a gente vai tendo esse esforço, nós vamos conquistando, além da proteção, a ajuda para atingir esses níveis. Então o médium que está desenvolvendo, ele desenvolve o mecanismo da mediunidade em si, de tipo, vou colocar meu aparelho, porque essa condição física é no corpo, que foi programação lá no corpo espiritual antes de encarnar, e pode até receber alguns implementos. Mas isso é físico, isso não tem nada a ver de moral. A moral vai designar o quê? Se a mediunidade vai ser boa ou ruim, vai ser a aplicação que eu der. Então, ninguém pode cantar glórias por ser médium, porque isso é mecânico. Agora, bom médium, sim, é o que eu tenho que buscar. E, por enquanto, a gente pensar assim já é lucro, ó, menos trabalho para o plano espiritual. Vou atrapalhar menos. Quanto menos eu atrapalhar, é sinal que eu estou progredindo. Para um dia eu começar a fazer coisas maiores. Então, esse é o princípio. Se botar isso para o dia a dia, o que vai acontecer? Nós vamos estar expostos a esse tipo de influência, e quem tem a mediunidade mais exacerbada, mais ainda, porque vai estar à mercê de uma influência espiritual que é possível, factível e é normal, que é um mecanismo. Influenciado todo mundo. Agora tu imagina, além da influência, você ser acionado em coisa mais, com respostas mais materiais, mais palpáveis, como sendo os constrangimentos de ser pegado, derrubado na rua. Então, esse tipo de espírito a gente tem que entender. É um espírito que não é um espírito evoluído. Quando fala, um espírito que faz isso, ele está invadindo a privacidade do outro. Está aproveitando-se de uma deficiência nossa para atuar ali e expor. Essa pessoa, chegando numa casa espírita, porque dificilmente em outros lugares ela vai ser orientada, por quê? Porque a mediunidade, quem trata da mediunidade é a casa espírita. E aí a gente aproveita para dar um outro recado. Ainda tem médium espírita que quer praticar mediunidade fora do centro. Aí não existe isso. É a mesma coisa um médico operar fora da sala de cirurgia. Aí é se expor demais. Por quê? Porque aqui você tem uma preparação, você tem toda uma proteção espiritual para isso. Agora, trabalhar fora disso é o inverso que acontece. A pessoa, quando está começando, não tem essa proteção, não tem esse conhecimento, ela é exposta a essa série de coisas. Então, ela orientada e chegando a casa, uma casa bem orientada, vai fazer o quê? Estuda para entender o mecanismo disso. O evangelho é importantíssimo, por quê? Porque é ele que vai dar o suporte e a indicação do desenvolvimento moral necessário, e tem que seguir uma série, como é que a gente vai falar assim, de regras, que cada casa tem uma. Mas, se eu quero participar da casa A, B ou C, eu tenho que aderir à regra que é imposta ali. O que é combinado não é prejuízo para ninguém. Então, mas a casa tal, então fica na casa tal. Então você tem que olhar, ver qual é a condição aqui. Como qualquer coisa, relacionamento é assim. Vou começar a namorar, tu não falou com ela, vai cá, como é que vai ser o negócio? Você assim, não, isso aí não pode, negocia.
Isso é negociado, mas depois descobriu que é assim, adere e vai embora. Tudo isso faz parte do desenvolvimento mediúnico. Não é só pegar lá, bota para incorporar. Bota para dar passe. Tem fluido demais. Tudo isso tem que ser feito de uma maneira gradativa, acompanhando um mais experiente com aquela pessoa, como se faz profissionalmente. Ninguém pega um estagiário, larga ele numa empresa, vai fazer aí tudo que quiser. Tem gente até que faz, mas isso não é delegar, isso é delargar. O que tem que fazer é pegar um profissional experiente, bota o estagiário do lado e ele vai orientando. Até o dia que ele consiga fazer sozinho. Então tu tem o acompanhamento, isso é treinamento. E vale para o médium. Ele vai ali e ainda não está em condições, senta na sala para doar fluido. Ele é médium de incorporação da desobsessão, senta ali e fica observando como é que é. E vai fazendo os treinamentos. A casa oferece tudo isso. Então, na época que não se entendia isso, que não tinha toda essa estrutura e até de entendimento da própria humanidade, porque se hoje a gente está se reportando há 30 anos atrás, assim, tu imagina 150 atrás. Como é que era o negócio. Então, e antes disso, desde a época de Jesus, nós observamos, a história conta, de pessoas que tinham esse tipo de mediunidade, ou qualquer um, mas tinha essa habilidade de comunicação com os espíritos, ou de ver, ou de ouvir, que eram taxados como malucos, muitos foram queimados vivos, chamados de bruxo e outras coisas, por causa de quê? Por causa da falta de conhecimento e de entendimento do fenômeno. Hoje nós temos isso. Qual o cuidado que se tem que ter nos dias de hoje relacionado a isso? São os desdobramentos das questões, em que você fala na parte coletiva. Na época de Kardec, tinha algumas situações, se eu não me engano, jancesianos, que eram pessoas ligadas ao catolicismo e muito exaltados, muito fanáticos, que tinham aqueles processos de convulsão, e aí era meio coletivo, e a prova da fé deles era assim: não, pode fazer o que tu quiser aqui que eu não vou sentir nada. Então, esse tipo de coisa é explicado pelo fenômeno mediúnico também. Você tem ali, ou pelo magnetismo, ou pela atuação do próprio espírito, você desliga o espírito do corpo físico, as sensações, que vai ser cerebral. É igual você cortar o fio que é a ligação. A gente tem a sensibilização, você catuca o corpo, transmite pelo perispírito, e o espírito recebe aquilo ali. Da mesma maneira, se você corta esse circuito, você corta a dor. E hoje a gente vê, as pessoas nem pensam nisso, mas não tem aquele pessoal, da família tal, festa junina que está próxima aí, que passa em cima da brasa e não queima. Vai duvidar daquilo? Mas vai lá você meter o pé para ver se não queima. Então, aquilo aqui isola, amigo. Manipulação fluídica, um monte de coisas. Porque ali é diferente. Ali você vê que tem que isolar, porque senão queimaria, mesmo que você não sentisse dor. Que é diferente daquelas situações dele que o cara se arrebentava e não sentia dor. É uma condição que é explicada pela atuação do espírito. Vamos ver que isso aí talvez ninguém tenha visto, mas o que eu vou falar agora, provavelmente a maioria viu. Porque quando a gente observa alguém que tem mediunidade, por exemplo, eu observei durante muito tempo uma pessoa que eu namorava na época, eu tinha uns 18 anos, a pessoa tinha mediunidade e tinha asma. Eu na época fumava, não podia nem chegar perto. Quando eu estava incorporada, lá com a cabocla, fumava. Quando estava com a vovó, fumava charuto, fumava cachimbo, ainda bebia um goró, isso aí. Aquele ali já passou por lá também, eu já bebia lá um conhaquezinho e troço. Aí você não tem como você duvidar, porque você conhece a pessoa. A pessoa tinha crises assim, de bronquite, assim, troço doido. Tu vê, não precisa nem fumar na frente, de estar com aquele cheiro de ter fumado. Pô, a pessoa fumar e sair ali lisa, sem nada. São os fenômenos mediúnicos, porque quem está absorvendo aqueles fluidos são os espíritos. Aí a gente vai entender o que a gente chama de obsessão na influência espiritual. Que a parte importante é essa
na página de Emmanuel, que na verdade o que ele quer falar é o seguinte: as tentações, porque nós, mesmo estando na casa espírita, nós temos que lembrar assim, nós somos espíritos com hábitos milenares. E o que é que a gente fez durante toda a nossa andança de espírito? Terceirizar a culpa dos nossos erros. Que horas? 7:50. Terceirizar. Há um tempo atrás a gente culpava quem? O pobre do diabo, que nem existia, o cara existe. O demônio, não, culpa do demônio, isso é tentação, Zé Pretinho lá me tentou. Eu não queria fazer, mas fiz. Hoje a gente substituiu. Sai o diabão, Lucifer, e entra o tal do obsessor. A gente quer ter costa larga, a gente sempre culpa alguém, então a gente terceiriza. Eu vi, não, foi obsessor. Não, estava obsidiado. E o interessante é que a gente recebe influência, tanto do obsessor, que a gente chama de obsessor, mas vamos falar assim, do espírito mais inferiorizado, que ainda não está evoluído, e de alguns que já estão. Só que é o seguinte, quando a gente amanhece com uma boa ideia, ou alguém tem, a gente nunca fala que foi o espírito bom que influenciou a gente. E você fala assim, pô, estou bom mesmo, tem ideia boa até dormindo. Mas fiz uma besteirinha, quem foi? Obsessor, pobre coitado do obsessor. Esse obsessor, a gente tem que definir. A maioria, esse foi o assunto da quarta-feira, tem um obsessor que realmente é obsessor. Casos de obsessão são baseados, a grande maioria, em vingança. Só que não é vingança. Eu gosto de beber. Ela bebe, o que eu vou fazer? Eu estou desencarnada, ela encarnada, vou encostar aqui e pegar só o filé. Ela vai roer o osso e tudo, e eu pego o filé. O que é? É a parte quinta essenciada do álcool que ela consumiu. Eu sugo, vou ter as mesmas sensações. Adoro sexo de regrado. Vou me junto a alguém que gosta desse tipo de procedimento e vou ali absorver aquelas sensações por ele. Eu sou glutão, adoro comida. Vou encostar do lado do glutão e vou fazer aquilo. Eu gosto de fofoca. Aí começou a já tumultuar. Entro do lado de quem adora fofoca e vou ficar ali. Isso não é obsessão. Isso, no máximo, é encosto. Que eu conquistei. Exato, o Altivo falava isso. O Altivo falava assim, o pessoal chama de obsessão qualquer, mas não é permanência, essa chegada que é temporária e ocasional, isso não é obsessão. Dá para diferenciar isso? Obsessão, a maioria se caracteriza por uma vingança ou por um desejo de eu quero prejudicar. Que pode ser contra a pessoa física, ela fez mal para mim em outra encarnação. Beleza. E pode ser contra a pessoa jurídica. Trabalha o Leon Denis. Eu sou contra o Leon Denis. Eu quero fazer barata voa aqui, quero tumultuar o ambiente. Então eu vou perturbar o trabalhador, que pode ser da casa ou, de uma maneira geral, assim, trabalhador do bem. Uma pessoa que preza pelo bem, eu sou do mal, eu vou prejudicar o mal. Isso não é uma obsessão de pessoa física, pessoa jurídica. É pelo contexto da obra. Não é pessoal. Mas isso ainda se caracteriza por obsessão. Mas as outras aproximações não são por vingança, são por afinidade. São por sintonia. E algumas partem por amor. Nós não pode ser? Um vovô desencarna. Morreu. Problema de respiração. Chego perto da netinha que eu não vejo há muito tempo, estou com saudoso. Ao ficar perto dela, se tiver bastante afinidade, eu posso inconscientemente refletir nela o meu problema respiratório. Só vai melhorar, aí me afasta dali, melhora ela. Mas a pergunta, eu estou com intenção de prejudicá-la? Então não é consciente, não é obsessão. É uma aproximação espiritual que causa, pela sua influência, algum problema. Então essa caracterização é importante para a gente ver a intenção e para ver que a gente reclama de barriga cheia. Porque a gente pode estar chamando de obsessor alguém que nem é. Mas, e aí a parte importante do entendimento do estudo. Esses espíritos só se aproximam de mim porque eu dou o que eles querem.
podem prejudicar a minha saúde? Podem. Podem perturbar a minha vida? Podem. Então, qual é a solução para isso? Vou lá na casa espírita, boto meu nomezinho lá. Faz parte do tratamento. Mas é uma coisinha só. Uma coisa que tem que fazer que vai resolver é o seguinte: afastar o motivo de atração. Quais são os motivos de atração? Nesse caso, de espírito inferior, é eu ir educando os meus hábitos para que aquilo ali não seja mais um ponto de atração. Ou seja, reforma moral. Então eu reclamo da enxaqueca, da dor de cabeça, da dor de estômago, da alergia, de não sei o que lá, e falo que estou sendo obsidiado. Mas, na verdade, sou eu que estou atraindo esses espíritos. Melhoro minha condição, me disciplino, tento andar na linha, e essas coisas vão se diluindo de uma maneira normal. Então, eu sou a causa da minha própria doença. É a notícia ruim. Mas, para fechar a noite, bem, para todo mundo estar satisfeito, tem a notícia boa, que é a mesma. Se eu sou a causa da minha doença, eu também sou a causa da minha cura. A casa espírita funciona como? Dando instrumentos que são correlatos, são coisas paralelas e que vão ajudar nessa cura. Mas a cura da alma é proporcionada pela própria alma. O que o centro espírita faz é ajudar o corpo. Ajudar o corpo com o passe. Ajudar principalmente a alma com a instrução. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o princípio da doutrina espírita. A doutrina espírita vive para distribuir o pão da alma. Jesus em nenhum momento se denominou ou aceitou nenhum título terreno, mas mestre e médico das almas, todo mundo chama. Médico das almas, não do corpo. O corpo é o instrumento que a gente tem. Essa é a nossa busca. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao nosso querido amigo Paulo pelo estudo que ele nos trouxe, trazendo para a gente bastante prática, trouxe uma parte teórica, bem fácil para todos nós compreendermos. Que Jesus abençoe nosso querido amigo e com certeza ele estará aqui outras vezes nos ajudando no raciocínio e na reflexão. Vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que será comentado pela nossa companheira na hora dos passes. Estamos estudando o capítulo 13, ou 23, Estranha Moral, e o item é não vim trazer a paz, mas a divisão dos itens 13 ao 15. Nós não iremos ler todos os 3 itens, só iremos ler um só. Vamos ler o item 13. Como Jesus vinha proclamar uma doutrina que derrubaria pela base os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo, fizeram com que ele morresse por acreditarem que, ao matarem o homem, matavam a ideia. Mas ela sobreviveu porque era verdadeira e cresceu porque estava nos desígnios de Deus. Nascida em uma pequena e obscura povoação da Judéia, foi hastear sua bandeira na própria capital do mundo pagão, diante de seus inimigos mais sanguinários, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, porque ela aniquilava crenças seculares às quais muitos se apegavam, mais por interesse que por convicção. Luta das mais terríveis ali esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque, como verdade, superava as ideias que a precederam. Convidamos agora os nossos médiuns do nosso centro para que o mais silenciosamente possível, de acordo com as orientações dos companheiros, vamos nos colocando nas posições indicadas para o momento do passe, para o momento onde iremos, através dos fluidos, jorrarmos para os nossos amigos que aqui estão presentes
e também os amigos que estão à distância, através da Rádio Rio de Janeiro, através da internet, estiveram aqui participando do nosso estudo, também se colocando numa posição de tranquilidade, pensando no seu guia espiritual, com certeza também serão bafejados pelos fluidos necessários a cada um de nós. Mais uma vez, unindo os nossos pensamentos, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, a te rogar o seu bondoso coração, nesse momento, no momento dos passes, para que possamos receber os fluidos necessários para as nossas dificuldades, para as nossas aflições, para que esses fluidos, Senhor, possam penetrar em nosso ser e assim harmonizar os nossos corações, harmonizar as nossas mentes, tranquilizar-nos, Senhor, para que possamos dar continuidade às tarefas, à nossa caminhada. Abençoe, amado Mestre, a esse momento, o momento dos passes. Graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, recebendo esses ensinamentos tão preciosos para a nossa caminhada. E dando continuidade à reflexão do item que estamos estudando hoje do Evangelho, nós pensamos assim: Jesus veio, ensinou, mas, infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto às palavras do Mestre. Daí, o surgimento de numerosas seitas, e todas pretendendo ter a posse exclusiva da verdade. Surgindo então a intolerância religiosa. E surgindo a intolerância por não haver os entendimentos, todos tendo o seu ponto de vista e defendendo o seu ponto de vista, a intolerância, a discussão, a desentendimento, não há harmonia. Portanto, querer que Jesus, que o Evangelho esteja nos corações, nos nossos corações, nesse momento, é impossível, porque nós não estamos dando abertura, não estamos permitindo que essas informações sejam estudadas por nós, refletidas, e não que sejamos os donos da verdade. E é nesse momento, é quando nós esquecemos os ensinamentos de Jesus. Quais são os ensinamentos de Jesus? Básico para todos nós: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. E quando nós estamos refletindo nessa lição, veio à nossa lembrança o ensinamento de Jesus, que ele nos deixou e fecha todo esse raciocínio, nos ajuda a pensar, a raciocinar, a meditar sobre a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Quando ele nos fala da parábola do bom samaritano. Jesus, quando passou para nós esse ensinamento, nos deixou todos os exemplos. Porque aquele homem que socorreu aquele que estava caído, o necessitado, ele não perguntou quem ele era. Não perguntou se ele tinha condições de depois pagar aquele atendimento, aquela atenção que ele estava fazendo. Não perguntou se ele era pobre,
se era rico, qual a sua religião. Ele não perguntou. Ele fez todo o atendimento, completou todo o atendimento. Era uma pessoa que estava de passagem, tinha um objetivo, ia a algum lugar, mas não pensou em si, pensou em socorrer aquele que ali estava precisando do atendimento. Então isso é amor? É caridade? É fraternidade? Sim, porque é olhar o outro como irmão, não como aquele estranho. É o irmão que estava sendo ali naquele momento necessitado. É o próximo. Esse é o próximo. Então Jesus nos deixou todos esses ensinamentos, todos esses. E quando nós ficarmos medindo, ou em qualquer momento que medirmos alguém pela sua religião, lembremos de Jesus, lembremos da fraternidade, lembremos do amor, lembremos que todos somos irmãos e na lei de Deus, todos merecemos, precisamos uns dos outros. Não iremos caminhar sozinhos, só caminharemos juntos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, nos dê a visão, dilatando sempre, para que vejamos esses momentos e essas oportunidades. Que assim seja. Mantenhamos nossos corações silenciosos para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Meus prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe a todos. O Espiritismo, dentre tantas coisas que nos oferece, promove a educação do nosso livre-arbítrio. Crenças, crendices, práticas religiosas abusivas, pensamentos que são enquistados dentro de práticas que muitas vezes levam a criatura a cometer atos insanos contra si e contra outras criaturas. O Espiritismo nos traz a prática verdadeira, a do Cristo. Liberta o nosso espírito dessas ideias avassaladoras que só tendem a aprisionar o espírito dentro de si próprio, condicionando-o, muitas vezes, por várias eras, a essas condições pelas quais pode-se dizer que são inferiorizadas e que muitas vezes irão trazer, sim, tristeza, amargura e dores. Ao invés de libertar a criatura de sua dor, a impinge a verdadeiras dores morais com as quais o espírito irá se perpetuar, muitas vezes durante vários e vários anos. Portanto, o esclarecimento, a prática no bem, as preces atraem bons espíritos que consolam, esclarecem e educam, e pela força dos bons sentimentos, os que têm o verdadeiro desejo de aprender e ajudar, irão se instruir e trabalhar dentro desse esforço individual e coletivo para vencer tudo aquilo que o prende às lides materiais, para se libertar verdadeiramente como espírito imortal para a grande viagem a da luz, encontrando
estes elevados espíritos se terão, todos nós teremos a alegria, o sorriso, a felicidade, seja qual for o sentimento que possa expressar essa verdadeira vontade de estarmos juntos com os espíritos elevados para podermos fazer parte desta família divina, cuja a liberdade de expressão, os sentimentos elevados e que se expressam no trabalho, no bem a todos os semelhantes, como, por exemplo, o amor, se traduz sempre na linguagem universal com a qual Deus nos ofereceu como bênção, amparo, em alegria e satisfações eternas. Um abraço do Hermann, e que todos possam se esclarecer e se libertar, e verdadeiramente educar os seus espíritos nas práticas generosas e caridosas do bem, exaltadas e ensinadas por Jesus, para que verdadeiramente possamos encontrar, em definitivo, a paz, a alegria, a esperança e esta felicidade. Muita paz para todos. Fiquem com Deus. Senhor Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por termos vindo à Casa Espírita, participado desse banquete espiritual, dos estudos, dos passes, e receber as orientações do nosso querido amigo Dr. Hermann, nos chamando sempre a atenção para a prática do amor, para nos instruirmos, para sermos melhores espíritas, para sermos espíritas cristãos. Auxilia-nos, Senhor, dando-nos ânimo, forças, para que demos continuidade a essa educação que nós já começamos da doutrina espírita. Ler, estudar, refletir, vir aos encontros, enfim, Senhor, para que essa nossa bagagem espiritual, através dos estudos, possa nos ajudar a ter melhores escolhas, a sermos melhores, a sermos mais amorosos. Obrigada, Senhor. E que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos e passes do dia de hoje. Graças a Deus, Senhor.